Transferência de calor. Estarei demonstrando a modelagem de um sistema de primeira ordem, onde que estaremos considerando um termômetro como um sensor. Iremos avaliar a transferência de calor por convecção entre o fluido medido e o termômetro, ou seja, o sensor. Neste caso, estarei utilizando a lei de Newton do resfriamento, onde que nós iremos analisar a transferência de calor por convecção entre o fluido e superfície sólida, onde que nós temos que o fluxo de calor transferido é igual a coeficiente de convecção vezes a área transferida do calor, isso em metro quadrado, vezes o delta de temperatura, ou seja, a temperatura do fluido menos a temperatura do sensor. Para o balanço de energia do sensor, nós podemos considerar o princípio de conservação de energia, onde que o calor recebido pelo sensor aumenta sua energia interna, ou seja, Q igual a M, que é a massa do sensor, vezes Cp, que é o calor específico do material, seja ele vidro ou algum metal, vezes a variação de temperatura do sensor em relação ao sensor menos a temperatura ambiente em relação ao tempo. Para a equação diferencial do sistema, nós iremos combinar as duas equações anteriores, onde que, de um lado, teremos essa primeira equação aqui, definida pela lei de Newton do resfriamento, e já do outro lado nós teremos o balanço de energia, onde que, arranjando os termos, nós temos que a variação da temperatura do sensor ao longo do tempo vai ser igual a essa equação aqui final, considerando o termo das duas equações. Definindo uma constante de tempo térmica, onde que nós iremos avaliar a resposta característica do sistema, nós poderemos definir o valor de tal, onde que a partir de tal valor nós saberemos em quanto tempo o sistema obtém 63% de sua temperatura total desejada, ou seja, da variação que nós queremos. E para tanto nós podemos arranjar essa equação para ficar da seguinte forma. Para os parâmetros físicos de modelagem, considerei a massa do sensor como 50 gramas, o calor específico é de 700, onde que considerei vidro. A relação disso foi buscado em parâmetros, não foi nenhum valor específico, porém de tabelas de calor específico foi um valor em torno de 700. Coeficiente de convecção da mesma forma, área de troca era a superfície de contato e a temperatura ambiente foi definida inicialmente como 20 graus. Acerca de tal, como dito, a partir desses parâmetros nós podemos definir que fazemos a conta e definimos que 63% do valor final será alcançado em 17,5 segundos, onde que até perto de um valor final, que é 5 tal, demorará quase 90 segundos. E a partir disso nós temos duas situações, que no código eu fiz o seguinte: nós temos uma situação onde que nós avaliamos o sistema esfriando, ou seja, temos uma temperatura inicial de 20 graus no ambiente e temos um líquido a 5 graus, podemos avaliar dessa forma, ou nós temos novamente uma temperatura ambiente em 20 graus e uma temperatura de líquido a 80 graus, que também é válido, ou seja, eu deixei as duas opções no código, somente temos que mudar o valor de uma variável. Agora demonstrado por que e como nós utilizamos o tal para demonstrar a variação dos valores ao longo do tempo, nós iremos observar a questão do comportamento do sistema. Primeiro que não há oscilações, visto que é um sistema dinâmico de primeira ordem. Nós teremos uma resposta mais rápida no início, onde que nós podemos observar as curvas mais acentuadas estabilizando-se pelo final. E bem como o aquecimento e o resfriamento seguem a mesma dinâmica, de um início mais rápido e de um final mais lento. Bem como achei relevante analisar a relação do tal, ou seja, como nós teremos um sensor mais lento ou um sensor mais rápido, que isso depende da massa, do coeficiente H, da área de contato, bem como do calor específico. A partir disso nós temos gráficos típicos. Como dito, temos uma variável onde ela é definida como true ou false, e a partir disso nós iremos observar o comportamento do sistema.
Nesse caso aqui, definida como true, nós veremos a variação de temperatura ao longo do tempo, onde que em torno de uns 87 segundos, 90 segundos, nós temos a estabilização da temperatura final em torno de 80 graus. O fluxo de calor transferido ao longo do tempo, nós vemos que temos uma maior quantidade no início, onde que ao longo do tempo ele vai se estabilizando e se tornando mais devagar, bem como a relação do erro da diferença da temperatura atual e da desejada, visto que nós temos 20 graus temperatura ambiente e 80 graus de temperatura desejada. Portanto, inicia em 60 e vai decaindo conforme a temperatura vai chegando no patamar almejado. E com isso também uma forma interessante de demonstrar é a relação da porcentagem em relação ao tempo para alcançar a temperatura final. Pois bem, pontos a considerar. Primeiro, temperatura uniforme no sensor, certo? Da mesma forma para o fluido. Visando facilitar o desenvolvimento e análise do sistema, considerei algumas propriedades constantes, portanto que não vão variar conforme a temperatura, porém para sistemas mais complexos é necessário adicionar tais requisitos no sistema. Convecção como único mecanismo, ou seja, a radiação é desprezível. E também temos o regime laminar H constante, ou seja, sem mudanças de fase, o regime turbulento transitório. E algumas limitações no modelo. Primeiro que ele não considera a condução axial ao longo do sensor, ou seja, a haste do termômetro, a influência e a transferência de calor por parte desse. Não considera a radiação térmica, nem mudança de fases do fluido como evolução ou condensação. Claro, aqui nós somos até 80 graus, porém, dependendo das mudanças que almeja-se colocar, ou seja, os parâmetros, é necessário considerar tais aspectos. Também foi, consequentemente, a isso a variação das propriedades com a temperatura. Como ele só variou 60 graus e não foi nada excepcional, no nosso caso não há problema, mas, novamente, em casos mais complexos, tem alguns pontos adicionais a observar, bem como não considerar os gradientes internos do sensor. Código em questão, definição dos parâmetros, definição aqui da temperatura, onde que foi feito aquele parâmetro adicional, onde que você deixa true para o ambiente quente ou false para o ambiente frio, que ele vai variar até 80 ou variar até 5. E a partir disso nós temos as variáveis de estado e saída, onde que as declaro, faço proteção de variáveis. Por quê? Porque num dos exemplos onde que nós tivemos sobre a Torricelli, ocorreu o erro de dividir por zero em certo ponto. Aqui foi uma melhoria em relação àquele código lá, que ele protege a variável para evitar que, se chegar nesse caso aqui, o compilador não retornar erro. Nesse caso, se ambiente quente, ou no caso true, vai atribuir a temperatura do fluido a valor quente, caso contrário, a valor frio. A partir disso, nós faremos a relação da função de transferência de temperatura, onde aqui nós temos, como dito, a temperatura do fluido menos a temperatura do sensor. É feita toda essa relação. Balanço de energia, relação da constante de tempo tal, bem como algumas funções adicionais aqui, relação do ΔT total e o sensor, que daí também tem aquela demonstração da porcentagem que eu também coloquei um gráfico anteriormente. E aqui o erro da medição, que também coloquei aquela relação lá de 60 para menos ao longo do caso, quando a temperatura inicial 80 graus. Acerca disso, como de costume, tabela de variáveis, com variável, unidade, significado e importância. Portanto, em caso de dúvidas, aqui está novamente explicado com um pouquinho mais de detalhes do que eu expliquei, e recomenda-se a leitura para maiores informações.